Agora eu gostaria de seguir para um caso que me chamou a atenção. Foi o caso de um homem chamado Godofredo Brito, jornalista que, ao ir fiscalizar uma obra em Cocal, no Piauí, a sua cidade natal, foi agredido, e não foi uma briga de bairro, uma briga com o vizinho, foi o vereador da cidade, o Carlão do PT, que, enquanto o Godofredo saía do carro, veio, lhe mostrou uma faca e começou a lhe atacar. O Godofredo chegou a publicar um vídeo na internet, o vídeo é gráfico demais, chegou a ser restringido por idade no YouTube, e quando eu assisti fiquei chocado. Não fiz questão de não trazer ele aqui para não pegar o pessoal desprevenido a essa hora da noite com um vídeo chocante desses. Mas esse foi o caso. É interessantíssimo o que ocorreu, não só por questões de polarização política no Brasil, não só por questões do político partidário. Não, eu acho que é interessantíssimo porque representa uma síntese do que é o fim dos direitos, ou de como se dá o fim dos direitos. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, lendo para vocês um texto que eu publiquei, coisa curta, no Epoch Times, nessa semana, onde eu falo que Godofredo é o Ocidente. O título do texto é o jornalista esfaqueado por vereador socialista no Piauí. : Godofredo Brito é o Ocidente. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Então eu dou esses fatos e digo o seguinte: o que acontece é que Carlão do PT, da Câmara dos Vereadores da cidade, agrediu Brito quando ele se aproximava de uma obra para apurar e relatar irregularidades à população local. Um comunicador social desde 2014, ele se diz fiscal do povo para seu município. Era uma obra de pavimentação que, relata o jornalista, não tinha placa com os valores gastos, nem deveria ser executada por um vereador. Diz o Godofredo, o vereador não executa obra. Apesar de um registro em vídeo da agressão e de um boletim de ocorrência, ainda não houve consequências para Carlão do PT pelo que Godofredo registrou. Godofredo Brito é o Ocidente. Self-made man, foi feirante e teve uma loja de acessórios para celular. Foi a livre iniciativa. Depois, assumiu a função de falar livremente sobre os representantes de sua comunidade para o benefício público. Talvez inconsciente disso, ele estava exercendo uma tradição permeada por milênios de defesa de direitos naturais. É algo condensado no preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos. Aquilo que os Founding Fathers redigiram, valendo-se das tradições religiosas e filosóficas que se erguem mirando Aristóteles e Jesus Cristo. Seus pais o deram o nome perfeito. Godofredo tem origem germânica, normalmente associado à junção de Gott, Deus, e Fried, paz ou proteção. Brito é da pedra, da força, da determinação e, claro, sobre a rocha, Pedro, se funda a igreja. Igualmente, Godofredo, ao exercer seu direito constitucional, foi agredido por alguém que deveria ser o defensor de seus interesses e, desamparado, depende de sua comunidade para reagir. Logo nessa parábola, o agressor era o Carlão do PT, do partido que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil e se aliou àquilo que há de antagônico à tradição ocidental: o socialismo, o Foro de São Paulo, as ditaduras comunistas de China e Cuba, o regime narcotraficante de Nicolás Maduro, a ditadura iraniana que financia o terror, desde o Oriente Médio às fronteiras do Brasil. E assim como muitas vezes é com os povos de seu nativo Ocidente, não foi agredido por agredir, foi agredido por relatar. A metáfora não poderia ser mais precisa. Ele clamou por ajuda de forças políticas chamadas conservadoras. Teme morrer, mas a resposta demora e ameaça não vir. Godofredo Brito é o Ocidente e, como o nome proclama, é pela proteção divina, não pelas forças políticas supostamente interessadas em defendê-lo que o Ocidente persiste. E é sim necessário ser rocha. Godofredo Brito é o Ocidente, essa é uma triste constatação. O texto segue, mas o principal é que ele fala que teme pela família. Uma agressão que não afeta só ele, mas afeta todos ao seu redor. Mas a conclusão que eu chego é de que não afeta só ele, só a família, só as pessoas próximas da sua comunidade, mas é uma agressão de cunho civilizacional. Porque é o representante que supostamente defenderia os interesses do homem comum, agredindo ele por exercer aquilo que é amadurecido pelos milênios da civilização. Não é? Um caso interessantíssimo que aconteceu essa semana. E ao que me consta, os últimos dados apurados até aqui, nada ainda, agora sim voltando à história de fato do Godofredo,
nada ainda aconteceu quanto a responsabilizar as pessoas pertinentes. Houve uma notinha do partido no estado do Piauí, dizendo que condenam a agressão, mas não citando o agressor diretamente, o que acho que lembra um certo incidente internacional ocorrido nesse mês.